O silêncio pesado do corredor hospitalar era quebrado apenas pelo eco distante de passos apressados e o bip intermitente dos equipamentos médicos. Henrique Silva apertava entre os dedos trêmulos o pequeno papel branco onde estava escrito o diagnóstico que mudaria tudo: doença celíaca. As letras pareciam dançar diante de seus olhos, enquanto tentava processar o que aquilo significava para Gabriel, seu filho de 6 anos. Do outro lado da porta do consultório, podia ouvir a voz suave da pediatra explicando novamente ao menino que ele precisaria comer coisas diferentes dali em diante. Gabriel, com seus cabelos castanhos desalinhados e os olhos grandes e curiosos, fazia perguntas que cortavam o coração de Henrique como lâminas afiadas. Papai, eu não posso mais comer pão igual aos meus amigos? Henrique engoliu em seco, sentindo o peso esmagador da responsabilidade. Aos 32 anos, ele havia construído uma carreira sólida como consultor empresarial, resolvendo problemas complexos para grandes corporações. Mas ali, diante do olhar inocente do filho, sentia-se completamente perdido. Como explicar a uma criança que a vida acabara de se tornar infinitamente mais complicada? Vamos conversar em casa, Gabriel, murmurou, passando a mão pelos cabelos do menino com uma ternura que contrastava com o desespero que sentia por dentro. A viagem de volta para casa foi um turbilhão de pensamentos. Henrique dirigia no automático pelas ruas movimentadas de São Paulo, enquanto Gabriel brincava distraído com um pequeno dinossauro de plástico no banco traseiro. O menino cantarolava baixinho uma música que havia aprendido na escola, alheio à tempestade que se formava na mente do pai. O apartamento no Itaim Bibi os recebeu com sua frieza habitual. Moderno, funcional, mas vazio de vida. As paredes brancas e os móveis minimalistas contrastavam com os brinquedos espalhados pelo chão e os desenhos coloridos que Gabriel insistia em colar na geladeira. Era um lar que tentava ser acolhedor, mas que ainda carregava o eco da ausência de Marina, esposa de Henrique e mãe de Gabriel, que havia partido há 2 anos após uma pneumonia súbita. Papai, posso comer biscoito? Perguntou Gabriel, correndo em direção à despensa com a naturalidade de sempre. Henrique sentiu o coração disparar. Quantas vezes não havia dito sim automaticamente a esse pedido? Quantas vezes não havia simplesmente aberto um pacote de biscoitos ou pedido uma pizza pelo aplicativo? A realidade o atingiu como um soco no estômago. Ele não fazia ideia de como cozinhar, muito menos de como preparar alimentos seguros para uma criança com doença celíaca. Espera um pouquinho, filho, disse, tentando manter a voz calma, enquanto pegava o celular para pesquisar informações sobre glúten. A tela se encheu de informações que pareciam escritas em um idioma estrangeiro. Trigo, cevada, centeio, aveia contaminada, contaminação cruzada, produtos industrializados, listas intermináveis de alimentos proibidos. A cabeça de Henrique começou a girar enquanto percebia a magnitude do desafio que tinha pela frente. Gabriel se aproximou, notando a expressão preocupada do pai. Papai, você está bem? Henrique se ajoelhou na altura do menino, olhando diretamente em seus olhos castanhos, que brilhavam com uma inocência que ele desejava desesperadamente preservar. Estou sim, meu amor. É só que... Lembra que a doutora disse que você precisa comer coisas especiais? Sim, ela disse que minha barriga não gosta de algumas comidas, respondeu Gabriel, abraçando o dinossauro contra o peito. Isso mesmo. E papai vai aprender tudo sobre essas comidas especiais para cuidar bem de você, está bem? Gabriel sorriu, confiante de que o pai resolveria tudo como sempre fazia. Para ele, Henrique era um super-herói capaz de solucionar qualquer problema. Mas Henrique sabia que desta vez seria diferente.
Não se tratava de uma planilha para organizar ou uma reunião para conduzir. Era sobre a saúde do seu filho, sobre cada refeição, cada lanche, cada momento de alimentação pelos próximos anos. Naquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir com uma história sobre dinossauros que só comiam plantas especiais, Henrique se viu sozinho na cozinha, cercado por embalagens de delivery vazias e utensílios que raramente usava. A geladeira estava praticamente vazia, com apenas alguns iogurtes, frutas e sobras de comida chinesa. Ele abriu o laptop e mergulhou em uma pesquisa frenética. Sites médicos, blogs de pais, receitas sem glúten, depoimentos de famílias que enfrentavam a mesma situação. Quanto mais lia, mais se sentia sobrecarregado. Cada fonte trazia informações diferentes. Cada especialista tinha uma abordagem distinta. Cada família relatava desafios únicos. Farinha de arroz, fécula de batata, goma xantana, murmurou, tentando decorar os ingredientes estranhos que apareciam repetidamente nas receitas. Como uma pessoa que mal sabia fazer um ovo mexido poderia dominar essa ciência complexa? O relógio marcava 2 da manhã quando Henrique finalmente fechou o laptop, exausto e mais perdido do que nunca. Ele se dirigiu ao quarto de Gabriel e ficou parado na porta, observando o menino dormir pacificamente, abraçado ao seu dinossauro favorito. O rosto angelical, os cabelos bagunçados no travesseiro, a respiração suave e regular. Tudo irradiava uma inocência que Henrique se sentia obrigado a proteger. "Eu vou conseguir", sussurrou para si mesmo, uma promessa desesperada na escuridão do quarto. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de tentativas e erros. Henrique tentou preparar um simples macarrão sem glúten, mas o resultado foi uma massa pegajosa e sem sabor que Gabriel educadamente tentou comer antes de empurrar o prato para o lado. Tentou fazer um bolo com farinha de arroz, mas o resultado foi uma massa dura que mais parecia um tijolo comestível. "Papai, não precisa se preocupar tanto", disse Gabriel certa manhã, notando as olheiras profundas no rosto do pai. "Eu posso comer frutas hoje." A inocência do comentário fez o coração de Henrique se apertar. Como uma criança de 6 anos poderia ser tão compreensiva com as limitações do adulto que deveria estar cuidando dela? Foi durante uma tentativa fracassada de fazer pão sem glúten que Henrique teve um momento de clareza. Ele estava na cozinha, as mãos cobertas de uma massa grudenta que não tinha dado certo, quando Gabriel apareceu na porta com um desenho nas mãos. "Fiz um desenho para você, papai", disse o menino, estendendo uma folha onde havia desenhado 2 bonecos de palito de mãos dadas. "Somos eu e você, e não importa o que aconteça, nós vamos ficar bem." Henrique sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ali estava a lição que ele havia perdido em meio ao desespero. Não se tratava de ser perfeito, mas de não desistir. Gabriel não precisava dele para ser um chefe especializado em culinária sem glúten. Precisava dele para ser um pai dedicado, disposto a buscar ajuda quando necessário. Naquela tarde, depois de muito pensar, Henrique tomou uma decisão que mudaria o rumo de suas vidas. Sentou-se diante do computador e, com dedos determinados, começou a digitar um anúncio que publicaria em sites especializados em recursos humanos domésticos. "Procuro cozinheira com experiência em alimentação restritiva, especialmente doença celíaca. Preciso de alguém que entenda não apenas de culinária sem glúten, mas que tenha sensibilidade para trabalhar com crianças. Pai solo busca profissional qualificada para cuidar da alimentação de menino de 6 anos, recém-diagnosticado. Vaga em tempo integral, ambiente familiar, salário acima da média para a pessoa certa." Ele releu o anúncio várias vezes, ajustando palavras, tentando transmitir não apenas suas necessidades práticas, mas também o desespero silencioso de um pai
que queria fazer o melhor pelo filho. Finalmente, respirou fundo e clicou em publicar. Enquanto o anúncio subia para o ar, Henrique se dirigiu ao quarto de Gabriel, que estava montando uma torre com blocos de construção. O menino ergueu os olhos e sorriu. Aquele sorriso puro que sempre conseguia acalmar o coração agitado do pai. Papai, você acha que vai dar tudo certo? Perguntou Gabriel, como se pudesse ler os pensamentos do pai. Henrique se sentou no chão ao lado do filho e começou a ajudar na construção da torre. Sabe, Gabriel, às vezes as coisas ficam difíceis, mas isso não significa que devemos desistir. Papai está aprendendo como cuidar melhor de você e sabe o que descobri? O quê? Que pedir ajuda não é fraqueza, é inteligência. E papai vai encontrar alguém muito especial para nos ajudar com as comidinhas. Gabriel assentiu, voltando a se concentrar nos blocos. Para ele, a lógica era simples. Se o papai dizia que ia dar certo, então ia dar certo. Essa confiança inabalável era ao mesmo tempo um presente e uma responsabilidade esmagadora para Henrique. Naquela noite, quando Gabriel já dormia, Henrique verificou o e-mail obsessivamente. Algumas respostas já haviam chegado. Currículos de profissionais que se diziam especializadas em culinária saudável, mas, por algum motivo que ele não conseguia explicar, nenhuma delas parecia ser exatamente o que ele procurava. Ele fechou o laptop e foi até a janela, olhando para as luzes da cidade que nunca dormia. Em algum lugar lá fora, talvez estivesse a pessoa que mudaria suas vidas. Alguém que entendesse que não se tratava apenas de preparar refeições sem glúten, mas de devolver a alegria de comer para uma criança que havia perdido a confiança na comida. Amanhã será diferente, murmurou para a noite, uma promessa que fazia mais para si mesmo do que para o mundo. E em algum lugar do outro lado da cidade, uma jovem chamada Eduarda Santos terminava de preparar um jantar especial para uma família com restrições alimentares, sem imaginar que em breve sua vida se cruzaria com a de um pai desesperado e um menino que precisava redescobrir o prazer de comer. O futuro, cheio de possibilidades e esperanças, aguardava pacientemente o momento certo para unir essas duas vidas que se completariam de formas que nenhum deles poderia imaginar. Do outro lado da cidade, no bairro da Vila Madalena, Eduarda Santos desligava o forno com um suspiro de satisfação. O aroma de bolo de chocolate sem glúten pairava no ar da pequena cozinha de seu apartamento, misturando-se ao cheiro de canela e baunilha que sempre perfumava o ambiente. Aos 26 anos, Eduarda havia transformado sua paixão pela culinária em mais do que uma profissão. Era uma missão. Seus olhos castanhos brilhavam enquanto observava o resultado perfeito. Um bolo fofo, dourado, que ninguém diria ser livre de glúten. Com cuidado, ela retirou a forma e colocou sobre a grade para esfriar. Era para a pequena Ana, de 4 anos, filha dos vizinhos, que havia sido diagnosticada com doença celíaca no mês anterior. Perfeito, murmurou sorrindo para si mesma. Eduarda tinha cabelos castanhos cacheados, que sempre pareciam ter vida própria, emoldurando um rosto de traços delicados onde se destacavam as sardas espalhadas pelas bochechas. Suas mãos, sempre bem cuidadas apesar do trabalho constante na cozinha, moviam-se com a precisão de quem havia passado anos aperfeiçoando técnicas culinárias. O apartamento de Eduarda era um reflexo de sua personalidade, acolhedor, organizado, mas cheio de vida. A cozinha, embora pequena, era perfeitamente equipada e organizada. Potes de vidro com diferentes farinhas alternativas ocupavam uma prateleira inteira, cada um devidamente etiquetado com sua letra caprichada. Farinha de arroz, fécula de batata, farinha de amêndoas, goma xantana, ingredientes que para muitos eram mistérios, mas para ela eram ferramentas familiares.
Eduarda havia se especializado em nutrição infantil logo após se formar em gastronomia. Sua trajetória não havia sido convencional. Filha de pais simples, a mãe, Dona Rosa, era auxiliar de enfermagem e o pai, seu João, trabalhava como mecânico. Ela havia crescido em um ambiente onde a comida era sinônimo de amor e cuidado. Minha filha, cozinhar é a forma mais bonita de demonstrar carinho, sempre dizia Dona Rosa, e essas palavras haviam se gravado profundamente no coração de Eduarda. Aos 18 anos, quando decidiu cursar gastronomia, muitos questionaram sua escolha. "Você vai trabalhar de doméstica?" perguntavam alguns conhecidos, sem compreender que para ela a culinária era arte, ciência e paixão combinadas. Eduarda provou que estavam errados, especializando-se em alimentação funcional e desenvolvendo uma reputação sólida no atendimento a famílias com necessidades especiais. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Clara, sua melhor amiga desde a faculdade. "Duda, você viu os anúncios de emprego hoje?" perguntou Clara, sempre prática e direta. "Ainda não, por quê?" "Tem um que parece ser a sua cara. Um pai procurando cozinheira para criança com doença celíaca. Salário bom, trabalho integral." Eduarda sentiu o coração acelerar. Nos últimos meses, havia trabalhado como freelancer, atendendo diferentes famílias, mas sempre sonhara com uma oportunidade de realmente fazer a diferença na vida de uma criança que precisasse de cuidados especiais na alimentação. "Você pode me mandar o link?" pediu, já caminhando em direção ao computador. Minutos depois, Eduarda lia o anúncio de Henrique, e algo em seu peito se aqueceu. Havia algo na forma como ele havia escrito, uma vulnerabilidade escondida entre as palavras técnicas que a tocou profundamente. Ela podia imaginar o desespero daquele pai, a sensação de impotência que ele devia estar sentindo. Eduarda conhecia bem essa sensação. Aos 14 anos, sua prima Letícia havia sido diagnosticada com alergia severa à lactose e ovos. Ela havia testemunhado o desespero de sua tia, que não sabia como alimentar a filha sem causar reações alérgicas. Foi nessa época que Eduarda descobriu sua vocação. Estudou, pesquisou, experimentou até conseguir criar receitas que permitiam a Letícia comer com prazer e segurança. "Essa é a minha chance", murmurou, sentando-se para redigir uma resposta que fosse além de um simples currículo. Ela começou a escrever, escolhendo cada palavra com cuidado. "Prezado Sr. Henrique, meu nome é Eduarda Santos e gostaria muito de ajudá-lo e ao Gabriel nesta nova fase de suas vidas. Sou formada em gastronomia, com especialização em nutrição infantil, e tenho 5 anos de experiência trabalhando com crianças que têm restrições alimentares. Entendo que receber um diagnóstico de doença celíaca pode ser assustador, especialmente para uma criança, mas acredito firmemente que é possível transformar essa experiência em algo positivo, onde Gabriel possa redescobrir o prazer de comer através de refeições saborosas, nutritivas e completamente seguras. Trabalho não apenas preparando refeições, mas também educando sobre alimentação sem glúten, de forma lúdica e divertida. Acredito que cozinhar pode ser uma atividade prazerosa que une a família e ajuda a criança a desenvolver uma relação saudável com a comida. Gostaria de apresentar algumas sugestões de cardápio que poderiam interessar ao Gabriel. Tenho receitas de pão de queijo sem glúten, que fica idêntico ao tradicional. Lasanha de berinjela, que conquista até os mais exigentes. E cookies de chocolate que nenhuma criança resistiria. Estou disponível para uma conversa ou entrevista a qualquer momento. Seria uma honra poder contribuir para o bem-estar do Gabriel e trazer mais tranquilidade para sua família. Atenciosamente, Eduarda Santos. Ela anexou seu currículo, mas também algo especial.
fotos de pratos que havia preparado para outras crianças com restrições alimentares. Cada imagem contava uma história: sorrisos de satisfação, pratos vazios, crianças felizes descobrindo que comida saudável podia ser deliciosa. Antes de enviar, Eduarda foi até a cozinha e preparou um pequeno kit. Embalou fatias do bolo de chocolate que acabara de fazer, alguns biscoitos de aveia sem glúten e um pãozinho dourado que havia aperfeiçoado após meses de tentativas. Fotografou tudo com carinho, criando uma apresentação visual que mostrasse sua dedicação. Se eu fosse uma criança de 6 anos, isso me faria sorrir, pensou, observando as fotos coloridas e apetitosas. Eduarda enviou o e-mail e ficou parada diante do computador por alguns minutos, imaginando como seria trabalhar com aquela família. Havia algo no tom do anúncio que sugeria mais do que uma simples relação profissional. Parecia uma família que precisava de cuidado, carinho, alguém que entendesse que a alimentação vai muito além da nutrição. Naquela tarde, ela recebeu um telefonema que fez seu coração disparar. Alô, Eduarda. Aqui é Henrique Silva. Recebi seu e-mail e fiquei muito impressionado com sua proposta. A voz do outro lado da linha era grave, mas carregada de uma vulnerabilidade que ela conseguia perceber. Henrique parecia cansado, mas também esperançoso. Oi, Sr. Henrique. Obrigada por entrar em contato. Como está o Gabriel? Está bem, mas confesso que estou um pouco perdido com tudo isso. Nunca imaginei que a alimentação pudesse ser tão complicada. Eduarda sorriu, reconhecendo o desespero familiar de tantos pais que havia encontrado. Entendo perfeitamente. No início sempre parece impossível, mas com conhecimento e paciência tudo fica mais simples. A doença celíaca não precisa ser uma limitação, pode ser uma oportunidade para descobrir sabores novos. Você realmente acredita nisso? Perguntou Henrique, e havia algo na pergunta que ia além da questão prática. Acredito sim. Já trabalhei com várias crianças em situações similares e posso garantir que é possível fazer com que elas se sintam especiais, não limitadas. Eles conversaram por quase 1 hora. Henrique fez perguntas sobre técnicas culinárias, sobre como evitar contaminação cruzada, sobre como explicar para uma criança as mudanças necessárias. Eduarda respondeu com paciência e conhecimento, mas também com uma calidez que fez Henrique sentir, pela primeira vez em semanas, que talvez houvesse luz no fim do túnel. Eduarda, gostaria de marcar uma entrevista presencial. Quero que você conheça o Gabriel. Seria maravilhoso, respondeu ela, mal conseguindo conter a animação na voz. Marcaram o encontro para o dia seguinte, à tarde. Eduarda passou o resto do dia preparando-se, não apenas organizando documentos e referências, mas também preparando algumas receitas especiais que pudesse apresentar ao Gabriel. Naquela noite, ela ligou para Dona Rosa, como sempre fazia, quando algo importante estava acontecendo em sua vida. Mãe, acho que encontrei a família perfeita para trabalhar. Conta tudo para a mamãe, disse Dona Rosa, com aquela voz acolhedora que sempre acalmava o coração de Eduarda. Eduarda contou sobre o anúncio, sobre a conversa com Henrique, sobre o menino que precisava redescobrir o prazer de comer. Dona Rosa escutou tudo com atenção, fazendo perguntas pertinentes e oferecendo conselhos sábios. Minha filha, quando você fala dessa família, sua voz muda, há algo especial aí. O que você quer dizer? Você sempre foi cuidadosa com as crianças, mas dessa vez parece que seu coração já se envolveu antes mesmo de conhecê-los. Eduarda refletiu sobre as palavras da mãe. Havia algo de verdade ali. Desde que lera o anúncio, não conseguia parar de pensar no Gabriel, imaginando como seria vê-lo sorrindo ao experimentar uma receita nova, como seria ensinar-lhe que comida sem glúten podia ser deliciosa. Na manhã seguinte, Eduarda acordou cedo e preparou-se com cuidado especial. Escolheu um vestido azul claro que realçava seus olhos.
Prendeu os cabelos cacheados em um rabo de cavalo baixo e caprichou na maquiagem sutil. Não era vaidade, mas sim o desejo de causar uma boa primeira impressão. Preparou uma cesta com algumas receitas, mini cupcakes de baunilha sem glúten decorados com glacê colorido, biscoitos em formato de dinossauro, havia pesquisado e descoberto que Gabriel adorava dinossauros, e um pequeno pão, de forma que parecia idêntico ao tradicional. Enquanto se dirigia ao apartamento de Henrique, Eduarda sentia uma mistura de nervosismo e expectativa. Havia algo naquela oportunidade que parecia diferente de todas as outras. Não era apenas um trabalho, era a chance de fazer parte da recuperação de uma criança, de ajudar uma família a encontrar alegria novamente na hora das refeições. O prédio no Itaim Bibi era imponente, moderno, com portaria elegante e jardins bem cuidados. Eduarda se anunciou e foi direcionada ao 14º andar. Enquanto subia no elevador, respirou fundo, organizando mentalmente tudo o que queria dizer. A porta se abriu antes mesmo que ela tocasse a campainha. Henrique estava ali e Eduarda sentiu o coração acelerar. Ele era mais alto do que havia imaginado, com cabelos castanhos ligeiramente desalinhados, olhos cansados, mas gentis, e uma expressão que misturava esperança e apreensão. "Eduarda?" perguntou ele, e ela assentiu, estendendo a mão. "Muito prazer, Sr. Henrique. Trouxe algumas coisas para o Gabriel experimentar." Henrique sorriu, o primeiro sorriso genuíno que havia dado em semanas. "Por favor, entre. Gabriel está ansioso para conhecê-la." Eduarda adentrou o apartamento e imediatamente notou o contraste entre a modernidade fria do ambiente e os toques infantis espalhados por todo lado. Brinquedos no chão, desenhos na geladeira, um pequeno tênis esquecido ao lado do sofá. Era um lar que tentava ser acolhedor, mas que claramente precisava de mais vida, mais calor. "Gabriel!" chamou Henrique. "Vem conhecer a Eduarda." E então ela o viu. Um menino pequeno, de cabelos castanhos desalinhados igual aos do pai, surgiu timidamente de trás do sofá. Seus olhos grandes e curiosos a observaram com interesse, mas também com a cautela natural de uma criança que havia passado por mudanças recentes. "Oi, Gabriel?" disse Eduarda, agachando-se para ficar na altura dele. "Seu pai me disse que você gosta de dinossauros. Eu trouxe uma coisa especial para você." Os olhos de Gabriel brilharam quando ela tirou da cesta os biscoitos em formato de dinossauro. Ele olhou para o pai, que assentiu encorajadoramente. "Posso comer?" perguntou Gabriel. E havia uma hesitação na voz que partiu o coração de Eduarda. "Claro que pode. Estes biscoitos foram feitos especialmente para você, sem nada que possa fazer sua barriga doer." Gabriel pegou um biscoito e mordeu com cuidado. Seus olhos se iluminaram enquanto mastigava. "Está gostoso!" exclamou. E Eduarda sentiu uma onda de alegria invadir seu peito. Henrique observava a cena com emoção. Ver Gabriel sorrir ao comer algo, sem medo ou hesitação, era um presente que ele não recebia há semanas. "Que tal me ajudar a preparar algo especial para o lanche?" sugeriu Eduarda, e Gabriel assentiu entusiasmado. E assim começou a tarde que mudaria suas vidas para sempre. Eduarda, Gabriel e Henrique, unidos na cozinha, descobrindo que a alimentação podia ser sinônimo de alegria, cuidado e, quem sabe, o início de algo muito especial. A cozinha do apartamento de Henrique nunca havia sido palco de tanta vida. Eduarda movimentava-se pelo espaço com uma naturalidade impressionante, como se conhecesse cada gaveta, cada utensílio. Gabriel estava em pé sobre um banquinho ao lado dela, os olhos brilhando de curiosidade, enquanto observava cada movimento da jovem. "Vamos fazer biscoitos de chocolate?" perguntou Gabriel, ainda segurando um dos biscoitos de dinossauro que havia provado minutos antes. "Que tal fazermos algo ainda mais especial?" sugeriu Eduarda, abrindo a cesta que havia trazido.
Vou ensinar você a fazer um pãozinho mágico que fica igualzinho ao que seus amigos comem, mas que é super seguro para sua barriga. Henrique observava de longe, encostado no batente da porta, ainda processando a rapidez com que a atmosfera da casa havia mudado. Desde o diagnóstico, a cozinha havia se tornado um território hostil, um lembrete constante de suas limitações. Mas agora, com Eduarda ali, o ambiente parecia ter ganhado vida própria. Eduarda começou a dispor os ingredientes sobre a bancada, explicando cada um para Gabriel com a paciência de uma professora. Esta é a farinha de arroz, que vai deixar nosso pão bem fofinho. E esta aqui é a fécula de batata, que vai dar uma textura especial. Por que não posso comer farinha normal? Perguntou Gabriel, tocando delicadamente o pote de farinha de arroz. Eduarda se agachou para ficar na altura dele, falando com seriedade, mas sem gravidade. Sabe, Gabriel, cada pessoa tem um tipo especial de barriga. A sua barriga é muito inteligente e sabe exatamente o que é bom para ela. A farinha comum tem uma proteína chamada glúten, que faz sua barriga ficar confusa e doer. Mas essas farinhas especiais são como um presente para ela. Igual ao Superman que tem pontos fortes e pontos fracos? Perguntou Gabriel, fazendo uma conexão que arrancou um sorriso de Eduarda. Exatamente. Sua barriga é super forte para muitas coisas, mas tem essa pequena fraqueza, e isso a torna especial, não pior. Henrique sentiu um nó na garganta. Em apenas alguns minutos, Eduarda havia conseguido algo que ele tentava há semanas: fazer Gabriel entender sua condição sem se sentir limitado ou diferente. Agora vamos colocar a mão na massa, disse Eduarda, amarrando um avental pequeno que havia trazido especialmente para Gabriel. Você vai ser meu ajudante-chefe. Gabriel riu, deliciado com o título. Eduarda o guiou passo a passo. Misturar os ingredientes secos, fazer uma pequena cratera no centro, adicionar os líquidos devagar. Suas mãos pequenas eram guiadas pelas de Eduarda enquanto mexiam a massa. Papai, olha só! Exclamou Gabriel, orgulhoso da massa que estava se formando. Henrique se aproximou, tocado pela alegria genuína do filho. Está ficando incrível, campeão. Eduarda sorriu para Henrique por cima da cabeça de Gabriel. Quer participar também? Estas mãos estão muito grandes para ficarem paradas. Henrique hesitou por um momento. Há muito tempo não cozinhava, desde antes de Marina partir, na verdade. Mas algo no convite caloroso de Eduarda e na expressão expectante de Gabriel o fez ceder. O que preciso fazer? Perguntou, arregaçando as mangas da camisa social. Pode ir untando estas forminhas enquanto terminamos a massa, sugeriu Eduarda, entregando-lhe pequenas formas de muffin. Os três trabalharam em silêncio harmonioso por alguns minutos. Gabriel estava completamente absorto na tarefa, a língua para fora, em concentração total. Henrique, inicialmente desajeitado, começou a relaxar, permitindo-se desfrutar do momento simples de estar na cozinha com o filho. Pronto! Anunciou Gabriel quando a massa ficou homogênea. Agora vai ao forno? Primeiro vamos temperar nossa massa com algo muito especial, disse Eduarda, tirando da bolsa um pequeno frasco. Essência de baunilha. Só algumas gotinhas, porque é muito poderosa. Gabriel segurou o frasco com cuidado reverencial, como se fosse um tesouro. Quantas gotas? 3 gotinhas mágicas, respondeu Eduarda, ajudando-o a medir. O aroma doce se espalhou pela cozinha, misturando-se ao cheiro de farinha e promessas de algo delicioso por vir. Henrique fechou os olhos por um momento, deixando-se envolver pela sensação. Quando foi a última vez que sua casa havia cheirado a comida caseira sendo preparada com amor? Enquanto os pãezinhos assavam, Eduarda sugeriu que preparassem algo para acompanhar. Que tal uma pasta de chocolate sem glúten para passar no pão quando ficar pronto? Gabriel bateu palmas, animado.
Eduarda mostrou como derreter chocolate no banho-maria, explicando cada passo, com a paciência de quem realmente amava ensinar. Gabriel mexia o chocolate derretido com uma colher de pau, totalmente concentrado na tarefa. Eduarda, disse Henrique, aproveitando um momento em que Gabriel estava distraído com o chocolate. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você escolheu trabalhar especificamente com crianças que têm restrições alimentares? Eduarda sorriu, mas havia uma sombra de melancolia em seus olhos. Quando eu tinha 14 anos, minha prima Letícia descobriu que tinha alergias severas a vários alimentos. Vi minha tia chorar na cozinha porque não sabia como alimentar a própria filha sem causar uma reação alérgica. Ela fez uma pausa, mexendo distraidamente uma colher. Naquele dia, prometi para mim mesma que nunca deixaria uma criança se sentir privada da alegria de comer. Comida é amor, é memória, é conexão. Nenhuma criança deveria se sentir excluída disso. Henrique a observou enquanto ela falava, notando a paixão genuína que brilhava em seus olhos. Havia algo nela que ia muito além da competência profissional. Era uma vocação verdadeira. E você? Perguntou Eduarda. Como está lidando com tudo isso? Henrique suspirou, passando a mão pelos cabelos. Estou aprendendo que ser pai é muito mais complexo do que eu imaginava. Perdi minha esposa há 2 anos, e desde então tem sido só eu e Gabriel. Achava que estava me saindo bem, mas este diagnóstico me fez perceber o quanto ainda preciso aprender. Você está se saindo muito bem, disse Eduarda suavemente. Gabriel é uma criança feliz, segura, que confia em você completamente. Isso não é pouca coisa. O timer do forno tocou, interrompendo o momento. Gabriel pulou animado. Os pãezinhos estão prontos. Eduarda abriu o forno e retirou os pequenos pães dourados, que exalavam um aroma irresistível. Gabriel bateu palmas, os olhos brilhando de satisfação. Posso comer agora? Perguntou, impaciente. Vamos esperar esfriar um pouquinho e passar nossa pasta de chocolate, sugeriu Eduarda. Enquanto esperavam, ela se dirigiu a Henrique. Senhor Henrique, gostaria de conversar sobre a rotina, caso decidam me contratar. Henrique assentiu, indicando que se sentassem à mesa da sala. Gabriel ficou na cozinha, observando os pães esfriar como se fossem tesouros. Acredito em educar através da alimentação, começou Eduarda. Não se trata apenas de preparar refeições seguras, mas de ensinar Gabriel a ter uma relação saudável e alegre com a comida. Como assim? Gostaria de envolvê-lo no preparo das refeições sempre que possível. Crianças que participam do processo de cozinhar desenvolvem mais interesse pela comida e compreendem melhor suas restrições. Também seria importante estabelecer um cardápio semanal colorido e variado. Eduarda tirou da bolsa uma pasta com sugestões de cardápios que havia preparado especialmente para a entrevista. As páginas estavam cheias de receitas ilustradas, explicações sobre nutrição e dicas práticas. Café da manhã pode ser panquecas de banana sem glúten, pão de queijo caseiro, smoothies com frutas, almoço, escondidinho de batata doce, lasanha de berinjela, risoto de abóbora e sempre com sobremesas que façam Gabriel se sentir incluído. Henrique folheava o material, impressionado com o nível de detalhamento e criatividade. Isso é incrível, Eduarda. Você preparou tudo isso pensando no Gabriel? Cada criança é única. Gabriel adora dinossauros, então pensei em apresentações temáticas. Cookies em formato de pegadas de dinossauro, sanduíches cortados como pequenos brontossauros. Papai, Eduarda, os pães estão prontos, gritou Gabriel da cozinha. Eles voltaram para a cozinha, onde Gabriel aguardava ansioso. Eduarda cortou um dos pãezinhos ainda morno e passou a pasta de chocolate caseira. Pronto, Gabriel, seu primeiro pãozinho especial. Gabriel mordeu com expectativa e seus olhos se iluminaram. Está uma delícia.
Papai, experimenta! Henrique provou e ficou genuinamente surpreso. O pão estava macio, saboroso, indistinguível de um pão comum. Nossa, Eduarda, isso está realmente excepcional. O segredo está no amor e na técnica, disse ela, observando Gabriel devorar o pãozinho com alegria, e em fazer Gabriel participar de todo o processo. Quando a criança ajuda a preparar, ela se conecta emocionalmente com a comida. Gabriel terminou o pãozinho e olhou para Eduarda com admiração. Você pode me ensinar a fazer mais coisas? Claro que posso, se seu papai quiser que eu trabalhe aqui com vocês. Gabriel se virou para Henrique com olhos suplicantes. Papai, por favor, a Eduarda é muito legal e as comidas dela são gostosas. Henrique olhou para o filho, depois para Eduarda e sentiu algo se assentar em seu peito. Pela primeira vez desde o diagnóstico, via um futuro onde Gabriel poderia ser feliz e saudável simultaneamente. Eduarda, disse ele, formal mas com emoção na voz, gostaria de oferecer a vaga a você. Quando pode começar? O sorriso que iluminou o rosto de Eduarda foi radioso. Posso começar amanhã mesmo, se quiserem. Gabriel pulou de alegria, batendo palmas. Eba! Amanhã a Eduarda vai fazer mais comidinhas gostosas. Eles conversaram sobre detalhes práticos, horários, salário, responsabilidades. Eduarda seria responsável por todas as refeições de Gabriel, pela organização da despensa com produtos sem glúten, pela educação alimentar do menino e também auxiliaria Henrique a aprender o básico sobre culinária segura. Uma última coisa, disse Eduarda quando estava se preparando para ir embora. Gostaria de reorganizar completamente a cozinha para evitar qualquer risco de contaminação cruzada. Posso fazer isso amanhã de manhã? Fique à vontade, respondeu Henrique. E Eduarda, obrigado. Por tudo, não apenas pelo trabalho, mas por devolver a alegria de comer ao Gabriel. Eduarda sorriu, guardando seus utensílios na cesta. É isso que eu mais amo fazer, Sr. Henrique. Transformar restrições em oportunidades de descobrir sabores novos. Gabriel se aproximou timidamente. Eduarda, você vai trazer mais biscoitos de dinossauro amanhã? Vou trazer algo ainda melhor, disse ela, agachando-se para ficar na altura dele. Vou ensinar você a fazer seus próprios biscoitos de dinossauro. Assim, sempre que quiser, poderá fazer para você e seus amigos. Os olhos de Gabriel brilharam com possibilidades infinitas. Henrique, observando a cena, sentiu uma paz que não experimentava há meses. Talvez, apenas talvez, tudo fosse dar certo. Depois que Eduarda partiu, Henrique e Gabriel ficaram na cozinha, ainda sentindo o aroma dos pães que haviam feito juntos. Gabriel brincava com seus dinossauros na mesa, criando aventuras onde eles preparavam comidas especiais para seus amigos. Papai, disse Gabriel sem levantar os olhos dos brinquedos. A Eduarda é muito gentil. Ela faz eu me sentir normal. Henrique se aproximou do filho, tocando seus cabelos com carinho. Você é normal, Gabriel. Você é perfeito do jeito que é. Eu sei, respondeu Gabriel com a sabedoria simples de uma criança. Mas agora eu posso comer coisas gostosas de novo. E aprender a cozinhar também. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Gabriel foi para a cama sem reclamar de dor na barriga. Henrique ficou acordado até tarde, olhando para a cozinha ainda perfumada, com o cheiro de baunilha e esperança, sabendo que suas vidas haviam mudado para sempre. E em seu apartamento na Vila Madalena, Eduarda preparava-se para dormir com um sorriso no rosto, planejando mentalmente todas as receitas especiais que ensinaria a Gabriel, todas as alegrias que ainda estavam por vir. O futuro, que há pouco parecia incerto e assustador, agora brilhava com possibilidades infinitas de sabor, aprendizado e, quem sabe, amor.
3 meses haviam se passado desde que Eduarda começara a trabalhar com a família Silva, e a transformação era visível em cada canto do apartamento. A cozinha, antes fria e impessoal, havia se tornado o coração pulsante da casa. Prateleiras organizadas com potes coloridos de farinhas especiais, uma pequena horta de temperos na janela e o aroma constante de algo delicioso sendo preparado. Gabriel havia ganhado peso e sua energia voltara completamente. Suas bochechas, antes pálidas, agora tinham o rosado saudável de uma criança bem alimentada. Mais do que isso, ele havia se tornado um pequeno chefe, conhecendo cada ingrediente, entendendo suas restrições não como limitações, mas como características especiais que o tornavam único. Eduarda, hoje podemos fazer aquela lasanha de berinjela? Perguntou Gabriel numa manhã de sábado, ainda de pijama, os cabelos desarrumados pelo sono. Claro, meu chefe assistente, respondeu ela, amarrando o avental que havia se tornado seu uniforme não oficial. Mas hoje temos uma missão especial. Seu papai disse que quer aprender a fazer algumas receitas sozinho. Henrique apareceu na cozinha, cabelos ainda úmidos do banho, vestindo uma camiseta casual que contrastava com os ternos que usava durante a semana. Nos últimos meses, ele havia adotado o hábito de participar das atividades culinárias aos fins de semana, inicialmente por necessidade prática, mas crescentemente por prazer genuíno. Bom dia, pessoal, disse ele, beijando o topo da cabeça de Gabriel. Pronto para a aula de culinária do papai? Eduarda sorriu, notando como Henrique parecia mais relaxado aos fins de semana. Durante a semana, ele mantinha sua rotina intensa de trabalho, saindo cedo e voltando no final da tarde, sempre correndo contra o tempo. Mas aos sábados e domingos, permitia-se desacelerar, dedicando-se integralmente ao filho. Hoje, vamos ensinar ao papai como fazer o molho especial da lasanha, anunciou Eduarda, disposando os ingredientes sobre a bancada. Gabriel, você quer ser o professor? Os olhos do menino brilharam. Posso mesmo? Claro, você já sabe todos os passos. Gabriel assumiu uma postura séria e importante como um pequeno professor. Papai, primeiro a gente refoga a cebola até ficar transparente. Não pode deixar queimar. Henrique riu da seriedade do filho, seguindo suas instruções à risca. Eduarda observava a cena com ternura, notando como pai e filho haviam desenvolvido uma nova forma de se conectar através da culinária. Agora adiciona o tomate picadinho, continuou Gabriel, supervisionando cada movimento. E não esquece do manjericão fresco. Chefe Gabriel é muito exigente, brincou Henrique, provocando risos no menino. Enquanto o molho cozinhava, Eduarda ensinou Henrique a preparar o recheio de ricota temperada e a montar as camadas da lasanha. Suas mãos se encontraram acidentalmente quando ele passou o refratário, e ambos sentiram uma pequena faísca de eletricidade que tentaram ignorar. Nos últimos meses, algo sutil, mas perceptível, havia mudado na dinâmica entre eles. Conversas que se estendiam após Gabriel dormir, olhares que duravam um pouco mais do que o necessário, momentos de proximidade que pareciam naturais demais para serem apenas profissionais. Eduarda, disse Henrique enquanto esperavam a lasanha ficar pronta. Posso fazer uma pergunta? Sempre, respondeu ela, limpando a bancada. Você não sente falta de ter sua própria família? Quer dizer, você dedica tanto tempo e energia para nós? Eduarda fez uma pausa, considerando a pergunta. Era algo que ela mesma havia se questionado recentemente. Sabe, Henrique, eu sempre pensei que minha família seria algo que eu construiria no futuro, mas estes meses aqui, às vezes sinto que já tenho uma família. Gabriel, que brincava com seus dinossauros na mesa, levantou a cabeça. Você faz parte da nossa família, Eduarda, né, papai?
Henrique e Eduarda se entreolharam, ambos tocados pela simplicidade da observação do menino. Claro que faz, respondeu Henrique suavemente. O timer do forno tocou, quebrando um momento carregado de emoção. A lasanha saiu perfeita, dourada por cima, exalando um aroma que fez Gabriel bater palmas de animação. Ficou igual a uma lasanha normal, exclamou ele orgulhoso. Melhor que uma lasanha normal, corrigiu Eduarda, porque foi feita com muito amor. Eles almoçaram juntos, como havia se tornado costume aos fins de semana. Gabriel contava histórias da escola, animado por poder levar marmitas especiais que Eduarda preparava e que faziam seus colegas pedirem para experimentar. Ontem a professora Marina perguntou a receita do seu bolo de cenoura, contou Gabriel. Eu disse que era segredo da Eduarda. Não é segredo, riu Eduarda. Posso ensinar para ela se quiser. E para a mãe do João também. Ele sempre fica olhando para o meu lanche com cara de querer. Henrique observava a conversa, tocado pela generosidade natural de Gabriel e pela forma como Eduarda havia se tornado uma figura maternal em sua vida, sem nunca tentar forçar ou substituir a memória de Marina, sua mãe. À tarde, Henrique precisou trabalhar em alguns relatórios, deixando Gabriel e Eduarda sozinhos na sala. Era outro hábito que havia se desenvolvido naturalmente. Eduarda ficava além de seu horário oficial aos fins de semana, não por obrigação, mas porque genuinamente gostava de estar ali. Eduarda, disse Gabriel, largando os brinquedos e se aproximando dela no sofá, posso te contar um segredo? Claro, meu amor. Às vezes eu sonho com a minha mãe. Ela sempre está cozinhando na cozinha do céu, e ela me diz que está feliz porque você cuida tão bem de mim e do papai. Eduarda sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Que sonho lindo, Gabriel. Você acha que ela gostaria de você? Tenho certeza de que sim. E eu gostaria muito de ter conhecido ela. Gabriel se aconchegou ao lado de Eduarda. Ela era muito parecida com você. Sempre cheirava a comida gostosa e abraçava igual você abraça. Henrique apareceu na porta da sala nesse momento, tendo ouvido a conversa. Ficou parado, observando Gabriel aninhado ao lado de Eduarda, e sentiu o coração se apertar de emoção. Havia muito tempo não via o filho falar sobre Marina com tanta naturalidade e paz. Papai! Chamou Gabriel ao vê-lo. Eduarda disse que minha mãe gostaria dela. Tenho certeza de que gostaria, concordou Henrique, sentando-se na poltrona em frente ao sofá. Sua mãe sempre gostou de pessoas que cuidam dos outros com carinho. Eduarda sorriu, tocada pela confiança que pai e filho depositavam nela. Gabriel, que tal irmos preparar um lanche especial? Posso ensinar você a fazer aqueles cookies de aveia que você tanto gosta. Oba! Exclamou o menino saltando do sofá. Enquanto Gabriel corria para a cozinha, Henrique se aproximou de Eduarda. Obrigado, disse ele baixinho. Pelo quê? Por deixar ele falar sobre a Marina sem se sentir ameaçada ou desconfortável. Por permitir que ele mantenha essa conexão. Gabriel precisa se lembrar dela, respondeu Eduarda. Ela será sempre a mãe dele. Eu só estou aqui para complementar, para cuidar. Henrique a olhou com uma intensidade que fez o coração de Eduarda acelerar. Você faz muito mais do que cuidar, Eduarda. Você trouxe vida de volta para esta casa. Eles foram para a cozinha, onde Gabriel já estava separando ingredientes para os cookies. A tarde transcorreu em uma atmosfera de harmonia doméstica perfeita. Risadas, farinha espalhada pela bancada, Gabriel lamendo a tigela de massa, Henrique tentando fazer cookies em formato de dinossauro que mais pareciam formas abstratas. Papai, o seu dinossauro parece um alien, riu Gabriel. É um dinossauro espacial, defendeu-se Henrique, fazendo Eduarda gargalhar. Deixa eu arrumar para você, ofereceu ela, colocando as mãos sobre as de Henrique para guiá-lo.
O toque simples enviou uma corrente elétrica pelos braços de ambos. Eles ficaram assim por alguns segundos, mãos entrelaçadas, olhares encontrados, antes que Gabriel os interrompesse com uma pergunta sobre o tempo de forno. Naquela noite, depois que Gabriel foi dormir, Henrique e Eduarda ficaram na sala, ela organizando os materiais de aula que Gabriel usaria na semana seguinte para um projeto sobre alimentação saudável. Eduarda, disse Henrique hesitante, posso te convidar para jantar fora um dia destes? Apenas nós dois? Eduarda levantou os olhos do caderno onde escrevia, o coração disparando. Como? Como um encontro? Como um encontro, confirmou ele, nervoso como um adolescente. Ela sorriu, sentindo as bochechas corarem. Eu gostaria muito. Que tal amanhã à noite? Posso pedir para minha vizinha ficar com Gabriel. Amanhã seria perfeito. Eles se entreolharam, ambos sorrindo como dois jovens apaixonados descobrindo o amor pela primeira vez. Havia algo inevitável acontecendo entre eles, algo que vinha crescendo silenciosamente ao longo dos meses, nutrido por momentos compartilhados, risadas, cuidados mútuos e a experiência única de construir juntos um lar acolhedor para Gabriel. Boa noite, Eduarda, disse Henrique levantando-se. Boa noite, Henrique. Eles se despediram na porta, um beijo no rosto que durou um pouco mais do que o necessário, uma promessa silenciosa de que algo novo estava começando. Eduarda desceu no elevador com um sorriso que não conseguia conter. Em poucos meses, sua vida havia se transformado completamente. Viera para trabalhar como cozinheira e estava descobrindo que havia encontrado muito mais do que um emprego. Havia encontrado uma família e, talvez, o amor. Henrique ficou na porta por alguns minutos após Eduarda partir, olhando para o apartamento que havia se tornado um verdadeiro lar. Gabriel dormia tranquilo, bem alimentado e feliz. A casa cheirava a baunilha e cookies recém-assados. Pela primeira vez desde que Marina partira, ele se permitiu imaginar um futuro onde não estaria sozinho criando Gabriel. No quarto de Gabriel, o menino sorriu durante o sono, sonhando com uma grande cozinha onde 3 pessoas cozinhavam juntas, rindo e se divertindo, criando não apenas comida, mas memórias que durariam para sempre. O amor estava crescendo silenciosamente entre as panelas e receitas, entre olhares trocados e mãos que se encontravam acidentalmente, entre um pai que estava aprendendo a confiar novamente e uma mulher que estava descobrindo que sua vocação para cuidar poderia se transformar em algo muito maior e mais profundo do que jamais havia imaginado. O jantar havia sido mágico. Henrique e Eduarda escolheram um pequeno restaurante italiano no bairro da Vila Madalena, aconchegante e discreto, onde puderam conversar por horas sem interrupções. Pela primeira vez, não falaram apenas sobre Gabriel, receitas ou rotinas domésticas. Descobriram gostos musicais em comum, compartilharam histórias de infância, sonhos e planos para o futuro. Nunca pensei que encontraria alguém assim, confessou Henrique, segurando a mão de Eduarda sobre a mesa. Alguém que entrasse em nossas vidas de forma tão natural, que fizesse Gabriel sorrir como ele não sorria há muito tempo. E eu nunca pensei que encontraria uma família que me acolhesse como vocês fizeram, respondeu Eduarda, entrelaçando os dedos nos dele. Gabriel é um menino especial e você é um pai incrível. Quando se beijaram pela primeira vez na porta do prédio de Eduarda, foi com a ternura de quem sabia que estavam construindo algo sólido, algo que ia muito além da paixão. Era o início de uma união baseada em respeito, cuidado mútuo e amor genuíno. Nas semanas seguintes, o relacionamento evoluiu com naturalidade. Eduarda continuava dormindo em seu apartamento, mantendo a discrição profissional, mas os momentos de intimidade entre ela e Henrique se multiplicavam.
Conversas sussurradas na cozinha enquanto Gabriel brincava na sala, carícias roubadas quando o menino não estava olhando, sorrisos cúmplices que falavam mais do que palavras. Gabriel, com a intuição natural das crianças, percebia a mudança no ar, mas para ele era apenas uma confirmação de que sua pequena família estava cada vez mais completa e feliz. "Eduarda vai ficar para sempre com a gente?" perguntou ele certa manhã, enquanto tomavam café da manhã. Henrique e Eduarda se entreolharam, ainda sem respostas definitivas, mas com corações cheios de esperança. "Eu espero que sim", respondeu Henrique honestamente. "Você gostaria?" "Muito", exclamou Gabriel. "Assim a gente pode cozinhar juntos sempre. E ela pode me ensinar a fazer bolo de dinossauro para o meu aniversário." O aniversário de Gabriel se aproximava, e Eduarda e Henrique haviam decidido organizar uma festa especial. Seria a primeira grande celebração desde que o menino havia sido diagnosticado com doença celíaca, e ambos queriam que fosse perfeita. "Vamos fazer uma festa onde todas as crianças possam comer tudo", sugeriu Eduarda. "Um buffet completamente sem glúten, mas tão gostoso que ninguém vai notar a diferença." Eles passaram semanas planejando o evento. Eduarda testou receitas de bolo de chocolate que ficavam idênticos aos tradicionais, preparou salgadinhos que fariam qualquer criança babear e criou decorações comestíveis em formato de dinossauros que eram verdadeiras obras de arte. Gabriel estava radiante de animação. "Vai ser a melhor festa do mundo", repetia constantemente contando os dias no calendário da cozinha. O dia da festa chegou num sábado ensolarado de outubro. O apartamento foi decorado com balões verdes e marrons, dinossauros de pelúcia espalhados por toda parte, e uma mesa de doces que parecia saída de um sonho infantil. 15 crianças da turma de Gabriel foram convidadas, junto com alguns pais. "Tudo está perfeito", disse Henrique, abraçando Eduarda pela cintura enquanto observavam Gabriel receber os primeiros convidados. "Obrigado por fazer isso por ele." "Obrigado por me deixar fazer parte disso", respondeu ela, aninhando-se em seus braços por um momento antes que outros convidados chegassem. A festa transcorria magnificamente. As crianças brincavam animadas, os pais elogiavam a comida. E Gabriel estava radiante, correndo de um lado para outro, incluindo todos os amigos em suas brincadeiras. Eduarda e Henrique trabalhavam em perfeita sintonia, servindo os convidados, organizando as atividades, fotografando cada momento especial. "Mãe, posso comer um pedaço daquele bolo ali?" pediu Lucas, um dos colegas de Gabriel, apontando para uma mesa lateral onde uma das mães havia trazido um bolo caseiro tradicional. "Claro, meu amor", respondeu a mãe distraidamente, conversando com outras pessoas. Gabriel, que estava brincando por perto, ouviu a conversa e seus olhos brilharam ao ver o bolo de chocolate com cobertura colorida. Nos últimos meses, ele havia se acostumado tanto com os doces especiais de Eduarda que quase se esquecera de que existiam restrições. "Eu também quero", disse ele, aproximando-se da mesa. Eduarda, que estava na cozinha preparando mais salgadinhos, não viu a cena. Henrique estava do outro lado da sala conversando com os pais das crianças. Por um momento fatal, Gabriel ficou sem supervisão. O menino pegou um generoso pedaço do bolo tradicional e deu uma grande mordida. O sabor doce e familiar o fez sorrir de satisfação. Era diferente dos bolos de Eduarda, mas igualmente delicioso. Comeu quase metade do pedaço antes que Henrique o visse. "Gabriel, não!" gritou Henrique, atravessando a sala rapidamente, mas já era tarde demais. O menino parou de mastigar, confuso pela reação do pai. Então, lentamente, a realização do que havia feito começou a tomar forma em seu rosto pequeno. "Papai, eu esqueci", murmurou, os olhos se enchendo de lágrimas.
Eduarda apareceu correndo da cozinha, tendo ouvido o grito de Henrique. Quando viu o pedaço de bolo na mão de Gabriel e a expressão de pânico no rosto do menino, seu coração parou. "Está tudo bem, meu amor", disse ela, ajoelhando-se ao lado de Gabriel e falando com calma forçada. "Vamos só lavar sua boca e ficar de olho em você, está bem?" Mas já era tarde demais. 20 minutos depois, Gabriel começou a reclamar de dor na barriga. Em mais 10 minutos, estava pálido e vomitando. A festa foi interrompida enquanto Henrique e Eduarda corriam com ele para o hospital, deixando os convidados confusos e preocupados. No hospital, Gabriel estava assustado e chorava baixinho no colo do pai. "Papai, eu não queria fazer coisa errada. Eu só queria comer igual aos meus amigos." Henrique sentia o coração partido, vendo o filho sofrer. A culpa o consumia. Como não havia percebido? Como permitira que isso acontecesse justamente na festa que deveria ser especial para Gabriel? "Eu deveria ter visto", murmurava ele, passando a mão pelos cabelos do menino. "Eu deveria ter protegido você." Eduarda estava sentada ao lado deles, silenciosa, mas não menos destroçada. Ela se sentia responsável, como se tivesse falhado na sua missão mais importante, manter Gabriel seguro. "Não foi culpa de ninguém", disse ela suavemente, tocando o braço de Henrique. "Gabriel é uma criança. Às vezes crianças fazem coisas impulsivas. Mas eu sou o pai dele", explodiu Henrique, a voz carregada de frustração e medo. "Eu deveria ter visto, deveria ter protegido ele." Gabriel parou de chorar e olhou para o pai com seus olhos grandes e inocentes. "Papai, não é sua culpa. Eu que esqueci da minha barriga especial." A simplicidade da declaração de Gabriel fez tanto Henrique quanto Eduarda se emocionarem ainda mais. Como uma criança de 6 anos podia ser tão sábia e compreensiva? O médico apareceu com um sorriso tranquilizador. "Gabriel vai ficar bem. O episódio foi relativamente leve e os sintomas devem passar nas próximas horas. Vamos mantê-lo em observação por mais um tempo, mas ele pode ir para casa ainda hoje." Henrique suspirou aliviado, abraçando o filho com cuidado. "Obrigado, doutor." Quando finalmente voltaram para casa, o apartamento ainda mostrava sinais da festa interrompida. Balões murchos, pratos sujos, decorações espalhadas. A mesa de doces especiais que Eduarda havia preparado com tanto carinho permanecia quase intocada. "Que desperdício!" murmurou ela, começando a recolher os doces. "Deixa isso para amanhã", disse Henrique, tocando seu ombro. "Você está exausta." Gabriel, ainda fraco, mas jamais animado, se aproximou deles. "Eduarda, você está triste por causa de mim?" Ela se ajoelhou para ficar na altura dele, os olhos marejados. "Não estou triste por causa de você, meu amor. Estou triste porque você se machucou, e eu queria muito que sua festa fosse perfeita." "Mas foi perfeita", insistiu Gabriel. "Teve dinossauros, teve meus amigos, teve você e papai cuidando de mim. Foi a melhor festa, mesmo com minha barriga doendo." A pureza da perspectiva de Gabriel quebrou as últimas defesas de Eduarda. Ela começou a chorar silenciosamente, abraçando o menino. "Eu prometo que nunca mais vou deixar isso acontecer", sussurrou ela. "A gente promete juntos", disse Henrique, se juntando ao abraço. "Vamos ser ainda mais cuidadosos, mas não vamos deixar que isso tire nossa alegria." Gabriel assentiu solene. "E podemos fazer uma festa nova, uma festa só nossa, onde todo mundo come comida da barriga especial?" Henrique e Eduarda se entreolharam por cima da cabeça do menino. Apesar do susto, apesar do medo, apesar de tudo que havia dado errado, ainda havia esperança. Ainda havia amor. Ainda havia uma família que se fortalecia através das dificuldades. "Vamos fazer sim", prometeu Eduarda. "A festa mais especial do mundo, onde você vai poder comer tudo sem medo."
Com bolo de dinossauro? Perguntou Gabriel, os olhos já brilhando novamente. Com o maior bolo de dinossauro que você já viu, confirmou Henrique, beijando a testa do filho. Naquela noite, depois que Gabriel adormeceu, com algumas histórias extras como compensação pelo susto, Henrique e Eduarda ficaram na sala, finalmente processando tudo o que havia acontecido. Eduarda, disse Henrique, tomando as mãos dela entre as suas. Hoje foi terrível, mas também me mostrou algo importante. O quê? Que quando algo der errado, e às vezes vai dar, eu quero que você esteja ao meu lado. Quero que enfrentemos tudo juntos. Eduarda sentiu o coração acelerar. Henrique. Eu te amo, disse ele simples e direto. Amo como você cuida do Gabriel. Amo como você transformou nossa casa em um lar. Amo como você enfrenta os desafios sem desistir. Eu te amo e quero construir uma vida contigo. Eu também te amo, respondeu ela, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Amo vocês dois mais do que jamais pensei ser possível. Eles se beijaram ali, na sala ainda bagunçada pela festa interrompida, selando uma promessa de amor que havia nascido na cozinha, crescido entre receitas e risos e se fortalecido diante da primeira grande crise que enfrentaram juntos. Do quarto, Gabriel sorriu dormindo, sonhando com uma nova festa, onde dinossauros gigantes serviam bolos mágicos que deixavam todo mundo feliz e com a barriga contente, enquanto uma família unida pelo amor celebrava não apenas aniversários, mas cada dia que tinham juntos. 6 meses haviam se passado desde o incidente na festa de aniversário, e a família Silva havia se transformado completamente. O apartamento no Itaim Bibi agora respirava vida em cada canto. Fotografias sorridentes de Gabriel, Henrique e Eduarda decoravam as paredes. A cozinha estava sempre perfumada, com um aroma de algo delicioso sendo preparado, e o som de risadas ecoava constantemente pelos cômodos. Eduarda havia oficialmente se mudado para o apartamento 2 meses após declararem seu amor. A decisão foi tomada naturalmente, depois de várias conversas entre os três sobre como seria melhor para todos. Gabriel, com sua sabedoria infantil, havia sido o primeiro a sugerir: por que a Eduarda não dorme aqui sempre? Assim, ela pode fazer café da manhã especial todos os dias. Naquela manhã ensolarada de maio, Gabriel acordou mais cedo que o costume, correndo para o quarto de Henrique e Eduarda com uma animação contagiante. Hoje é o dia! Gritou ele, pulando na cama e abraçando os dois. A festa nova, a festa especial. Henrique e Eduarda sorriram, abraçando o menino entre eles. Após meses de planejamento cuidadoso, finalmente chegara o dia da festa do recomeço. Como Gabriel havia batizado a celebração que substituiria a festa de aniversário interrompida. Bom dia, meu pequeno chefe, disse Eduarda, beijando o topo da cabeça do menino. Pronto para preparar o maior bolo de dinossauro do mundo? Prontíssimo, respondeu Gabriel saltando da cama. E todos os meus amigos vão poder comer tudo, porque tudo vai ser da barriga especial. A ideia da festa havia evoluído muito além de uma simples reposição. Henrique e Eduarda decidiram criar um evento educativo e divertido, onde as crianças aprenderiam sobre alimentação saudável e inclusiva enquanto se divertiam. Eduarda havia desenvolvido um cardápio completamente sem glúten, mas tão saboroso que ninguém sentiria diferença. Vamos começar pela massa do bolo, anunciou Eduarda na cozinha, já vestindo seu avental colorido favorito. Gabriel, você lembra de todos os ingredientes? Farinha de arroz, fécula de batata, ovos, açúcar, chocolate em pó, fermento, leite sem lactose, óleo de coco e o segredo especial, recitou Gabriel orgulhoso. E qual é o segredo especial? Perguntou Henrique, amarrando seu próprio avental. Amor,
responderam Gabriel e Eduarda em coro, provocando gargalhadas. Eles trabalharam juntos por toda a manhã, preparando não apenas o bolo gigante em formato de dinossauro, mas também salgadinhos coloridos, sucos naturais e uma mesa de doces que parecia ter saído de um conto de fadas. Gabriel participava de cada etapa, seus conhecimentos sobre culinária sem glúten, impressionando até mesmo Eduarda. Papai, olha só como eu sei cortar os legumes para o formato de flores, disse Gabriel, manuseando uma faca de plástico com precisão. Você virou um chefe profissional, filho, elogiou Henrique, bagunçando os cabelos do menino. A Eduarda ensinou muito bem. A Eduarda é a melhor professora do mundo, declarou Gabriel. E a melhor... Ele hesitou, olhando para Eduarda com uma expressão pensativa que os dois adultos conheciam bem. Era o mesmo olhar que Gabriel fazia quando queria dizer algo importante. A melhor o quê, meu amor? Encorajou Eduarda, agachando-se na altura dele. Gabriel respirou fundo, como se estivesse tomando uma decisão muito importante. Eduarda, posso te chamar de mãe do coração? O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Eduarda sentiu os olhos se encherem de lágrimas enquanto processava a pergunta. Henrique parou de mexer a massa que estava preparando, observando a cena com o coração apertado. Gabriel, disse Eduarda com voz embargada, seria a maior honra da minha vida ser sua mãe do coração. Então agora você é minha mãe do coração, exclamou Gabriel, abraçando Eduarda com força. E papai, agora a gente é uma família de verdade, né? Henrique se aproximou, envolvendo os dois em um abraço apertado. Sempre fomos uma família de verdade, filho. Agora só está oficial. Eles ficaram assim por alguns minutos, abraçados na cozinha cheia de ingredientes e utensílios, selando silenciosamente uma união que havia nascido do acaso, crescido no cuidado e se fortalecido no amor. Às 2 da tarde, os primeiros convidados começaram a chegar. Desta vez, não eram apenas as crianças da turma de Gabriel, mas também algumas famílias que haviam se interessado pelo projeto de alimentação inclusiva que Eduarda estava desenvolvendo. Bem-vindos à nossa festa especial, recebeu Gabriel, vestindo um avental pequeno igual ao de Eduarda. Hoje todo mundo vai aprender a cozinhar comida da barriga especial. A festa foi um sucesso absoluto. As crianças participaram de oficinas culinárias, preparando seus próprios sanduíches sem glúten, decorando cookies e aprendendo sobre ingredientes alternativos de forma lúdica e divertida. Os pais ficaram impressionados com a qualidade e sabor da comida, muitos pedindo receitas para levar para casa. Eduarda, aproximou-se Carla, mãe de uma das colegas de Gabriel. Minha filha tem intolerância à lactose e ela nunca se divertiu tanto em uma festa. Seria possível você dar algumas aulas particulares para nós? Claro, respondeu Eduarda, radiante. Na verdade, estou pensando em abrir um curso para pais e crianças com restrições alimentares. Henrique observava Eduarda conversar animadamente com os outros pais, explicando técnicas culinárias e compartilhando conhecimentos. Ele sabia que estava vendo o nascimento de algo maior. Não apenas a realização profissional de Eduarda, mas o impacto positivo que ela poderia ter na vida de muitas outras famílias. O momento mais emocionante chegou na hora de cantar parabéns. O bolo de dinossauro estava magnífico, decorado com detalhes coloridos e velas em formato de pegadas. Todas as crianças se reuniram ao redor da mesa, cantando com entusiasmo. Faça um pedido, Gabriel! Gritaram os amigos. Gabriel fechou os olhos com força, concentrado em seu desejo. Quando soprou as velas, todas se apagaram de uma vez, provocando aplausos e gritos de alegria. O que você pediu? Perguntou Lucas curioso. Gabriel olhou para Henrique e Eduarda, que estavam abraçados observando a cena.
Pedi para que minha família sempre fique junta e para que mais crianças possam aprender a comer comida gostosa e especial, igual eu aprendi. Eduarda sentiu o coração transbordar de amor. Em pouco mais de um ano, sua vida havia mudado completamente. Viera trabalhar como cozinheira e descobrira sua verdadeira vocação. Não apenas alimentar corpos, mas nutrir famílias inteiras, ensinar, transformar restrições em oportunidades de descoberta. Quando a festa terminou e o último convidado foi embora, os três ficaram na sala, observando a bagunça feliz que havia sobrado. Pratos vazios, decorações espalhadas, sorrisos cansados, mas satisfeitos. Foi perfeita, suspirou Gabriel, deitando-se no sofá. Melhor que qualquer festa do mundo. Foi mesmo? Concordou Henrique, puxando Eduarda para sentar ao seu lado. Sabe o que mais me deixa feliz? Disse Eduarda, observando Gabriel brincar distraidamente com um dinossauro de pelúcia. Ver como ele cresceu, como aprendeu a lidar com suas restrições, não como limitações, mas como características especiais que o tornam único. E tudo isso graças a você, disse Henrique, beijando a testa de Eduarda. Não, corrigiu ela, graças a nós, graças a esta família que construímos juntos. Gabriel se aproximou, aconchegando-se entre os dois no sofá. Eduarda, quer dizer, mãe do coração, você vai ensinar mais crianças como ensinou eu? Vou sim, meu amor. Papai e eu estamos conversando sobre abrir uma escolinha de culinária especial para crianças com restrições alimentares. Que legal! Assim mais crianças vão poder comer comida gostosa sem dor na barriga. Henrique sorriu, imaginando o futuro que se desenhava diante deles. Eduarda desenvolvendo seus cursos, Gabriel crescendo saudável e feliz, e ele finalmente tendo encontrado não apenas uma companheira, mas uma verdadeira parceira de vida. 2 anos depois, a Cozinha do Coração, escola de culinária inclusiva de Eduarda, estava sempre lotada de famílias interessadas em aprender sobre alimentação sem restrições. Gabriel, agora com 9 anos, havia se tornado um pequeno embaixador da alimentação sem glúten, participando de algumas aulas como assistente mirim. Em uma manhã especial de dezembro, Henrique acordou antes de todos e preparou um café da manhã surpresa. Quando Eduarda e Gabriel desceram para a cozinha, encontraram a mesa posta com flores, seus pratos favoritos, e uma pequena caixinha azul ao lado do prato de Eduarda. "O que é isso?" perguntou ela intrigada. "Abre!" incentivou Gabriel, que obviamente estava no segredo. Eduarda abriu a caixinha com mãos trêmulas e encontrou um anel simples e elegante. Henrique se ajoelhou ao lado dela, segurando suas mãos. "Eduarda Santos, você transformou nossa casa em um lar, nossos medos em esperanças, nossas restrições em oportunidades. Quer se casar comigo e ser oficialmente a mãe do Gabriel?" "E minha madrasta favorita", completou Gabriel, fazendo todos rirem através das lágrimas. "Sim!" exclamou Eduarda, jogando os braços ao redor do pescoço de Henrique. "1000 vezes sim!" O casamento foi simples e perfeito, realizado no próprio apartamento, com uma cerimônia íntima seguida de uma festa onde todos os pratos eram sem glúten, mas ninguém notava a diferença. Gabriel foi o pajem, orgulhoso de sua nova família oficializada. 5 anos depois da primeira vez que Eduarda pisou naquele apartamento, ela estava na mesma cozinha, agora expandida e modernizada, ensinando Gabriel, já um adolescente de 14 anos, a preparar o jantar para comemorar mais um aniversário de casamento. "Mãe", disse Gabriel, havia muito tempo que o do coração tinha sido dispensado. "Lembra quando eu te perguntei se você ia ficar para sempre?" "Lembro", sorriu Eduarda, observando o filho já quase da sua altura mexer o refogado com a expertise de um chefe. "Obrigado por ter ficado. Obrigado por ter nos ensinado que amor é isso. Cuidar, ensinar,
crescer juntos. Eduarda sentiu os olhos se encherem de lágrimas de gratidão. Obrigada por me ter deixado fazer parte da família de vocês. Nossa família, corrigiu Gabriel. Sempre foi nossa família. Henrique apareceu na porta da cozinha, observando a cena com o mesmo sorriso apaixonado de sempre. Aos 42 anos, ele ainda se emocionava ao ver a mulher que amava, ensinando pacientemente o filho que considerava dela também. O que estão preparando aí, chefes? Perguntou, abraçando os dois. O jantar dos campeões, respondeu Gabriel. Comida especial feita com amor especial para nossa família especial. E ali, naquela cozinha que havia testemunhado lágrimas de desespero e risos de alegria, receitas fracassadas e sucessos deliciosos, a família Silva Santos celebrava não apenas mais um aniversário, mas a certeza de que o amor verdadeiro pode nascer nos lugares mais inesperados e crescer através dos desafios mais difíceis. O diagnóstico que um dia pareceu uma maldição havia se transformado na maior bênção de suas vidas. Foi ele que trouxe Eduarda até eles. Foi ele que os ensinou sobre cuidado, paciência e superação. Foi ele que mostrou que as limitações podem se transformar em oportunidades quando enfrentadas com amor. Na geladeira, ao lado dos desenhos antigos de Gabriel, agora havia fotos da escola de Eduarda, certificados de cursos, cartas de agradecimento de famílias que haviam aprendido a transformar restrições alimentares em descobertas deliciosas. E no centro de tudo, uma foto da família de 3 pessoas sorrindo na cozinha, farinha no rosto, aventais sujos, mas corações transbordando de amor e gratidão por terem encontrado uns aos outros no momento exato em que mais precisavam. O amor que alimenta havia crescido muito além da comida. Havia se tornado o ingrediente principal de uma família que provou que os melhores temperos da vida são o cuidado, a paciência, a compreensão e a capacidade de transformar qualquer desafio em uma nova oportunidade de amar ainda mais. E assim, nossa história chega ao fim. Mas o amor da família Silva Santos continua crescendo a cada dia, a cada refeição compartilhada, a cada vida tocada pelo exemplo de que restrições podem se tornar superpoderes quando temperadas com amor verdadeiro. Se você acredita no poder transformador do amor e no valor de nunca desistir diante dos desafios, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe nos comentários uma história de superação que tocou sua vida. Juntos, podemos espalhar mais amor e esperança pelo mundo.